Boa noite! Colocando aqui o tema da nossa live. Vamos lá. Pronto, tema fixado. Janete, tudo bem? Esperar uns minutinhos. Vamos começar, né? O tema já tá aí, quem for entrando vai acompanhando. Eu hoje trouxe alguns alimentos que vocês precisam evitar. Não só as mulheres, mas os homens também. São alimentos que fazem parte do nosso dia a dia. São alimentos que algumas pessoas consomem em maior quantidade, mas que têm uma carga de gordura trans muito grande e que prejudicam muito a nossa saúde. A gordura trans, ela não é uma gordura natural, tá? Vinda de alimentos ou de carnes ou vegetais, não. Ela é uma gordura que a indústria alimentícia produziu. Então, ela não tem uma qualidade nutricional, ela não vai agregar nutrientes à preparação. A gordura trans, ela foi produzida para dar mais crocância em algumas preparações, ela dá mais sabor, realça o sabor de alguns alimentos, né, de algumas preparações. Eu costumo falar de produtos e... produto, quando é industrializado, eu falo muito de produtos, eu não chamo de alimentos, porque alimento é o que é natural, é o que é saudável. Quando foi produzido pela indústria, deixa de ser um alimento, é um produto alimentício, tá? É bacana a gente entender essa diferença. Então, eu trouxe para vocês alguns alimentos que têm uma carga de gordura trans muito grande. Como eu estava explicando, a gordura trans, ela não é natural, ela foi inventada pela indústria alimentícia, né, pela indústria. Não agrega nada de nutrientes, nada que vá ajudar, pelo contrário. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar que ela está associada a muitas doenças. O consumo contínuo de alimentos com gordura trans, eles acabam influenciando na saúde. Então, você pode ter problemas cardíacos, neurológicos, intestinais, acaba causando obesidade, que são mais gordurosos, mais calóricos, né? Que são cheios normalmente de açúcar. Então, vai acabar afetando o seu peso também. E aí afeta a sua saúde, afeta a sua fertilidade, certo? Então, eu vou citar alguns alimentos e vou explicar para vocês por que vocês deveriam, na verdade, vocês precisam evitar esses alimentos. Eu não gosto de dizer que você precisa excluir, seria a palavra certa, excluir esses alimentos da sua alimentação. Mas eu acho que fica radical demais. A gente sabe que em alguns momentos a gente precisa, né, ter um equilíbrio. E se a gente tiver realmente um bom senso nas nossas escolhas, um equilíbrio na nossa alimentação, você não precisa necessariamente excluir, você pode evitar. E ao longo do tempo, evitando alguns alimentos que não agregam valor para nós, isso vira hábito e você acaba realmente excluindo. Quando você consome, você já não vai curtir da mesma forma, você vai perceber que não foi tão agradável, que não, né, você já não tá tão... já não vai saborear da mesma forma. Então, vamos lá. Frituras. A gente sabe que frituras não é legal, ok. Quando eu falo frituras, eu estou dizendo
as frituras, eu me refiro às que você come fora de casa, tá? Em restaurante, em lanchonete, enfim. Qualquer produto, né, que for preparado, enfim, ele é frito e tal, e que usa, em geral, gordura trans. Você percebe que a crocância é maior, o sabor é mais realçado e às vezes fica mais gorduroso, mais oleoso. Então você percebe que esse alimento já não é de uma qualidade tão boa. Alguns locais, infelizmente, a gente sabe que a qualidade né, não dá para contar com a qualidade de todos os restaurantes, lanchonetes. Em alguns locais, eles usam aqueles blocos de gordura que são completamente gordura trans, e aí ela demora um pouco mais do que o óleo comum para estragar, né? O óleo comum, você não consegue fazer muitas frituras nele, porque ele vai ficando velho, rançoso, dependendo do que você for fritar, vai deixando resíduo, e isso vai passando para o outro alimento que você for fritar, então já não dá para aproveitar tanto. Pensando no lucro, alguns locais, ao invés de investir em óleo de boa qualidade, investem nesses óleos de gordura trans, porque ele dura mais, ele demora mais tempo para ficar rançoso, estragar, com resíduos, passar o resíduo de um para o outro. A vida útil deles, vamos dizer assim, é um pouco maior. Então, locais que prezam mais pelo lucro do que pela qualidade do que está oferecendo, acabam usando esse tipo de gordura nas preparações, para fritar, principalmente para fritar. Então, precisa tomar cuidado com os locais que você tem esse tipo de gordura que está sendo usado na preparação. Outro alimento são os alimentos congelados. Congelados que a gente faz em casa? Não. Aqueles que a gente compra no mercado, enfim. A gente compra pronto, congelado, tá? Para ele durar mais, para ele ter um sabor mais agradável, para agregar tudo isso que chama a atenção no alimento, também vai uma carga grande de gordura trans. Precisa desse alimento. Em geral, ele é mais barato, então tudo que for industrializado, pensando no lucro, ao invés de usar uma gordura um pouquinho mais cara, mas um pouco melhor nutricionalmente falando, acaba se usando a gordura trans. Então, os congelados em geral, lasanha pronta, macarrão, aqueles prontos já, em geral tem uma carga muito alta dessa gordura, então precisa evitar. Se você prepara a comida em casa e congela, é uma outra situação, né? Um outro preparo, são outros ingredientes, então ok. Esses que já vem pronto, congelado, você vai normalmente descongelar no micro-ondas e tal. Em geral vem num plástico, que já gera outras coisas que nós já conversamos aqui. E aí você percebe que vai aumentando os riscos para a sua saúde, tá? Outro item, margarina. Margarina não é manteiga. Manteiga vem dos produtos lácteos, produtos animais, né, de origem, é uma gordura de origem animal que produz a manteiga. A margarina também é um produto industrializado que foi criado pela indústria, que também tem uma quantidade enorme dessa gordura, que vai agregar sabor, tem gente que prefere, mas ela também pode te resultar em problemas, né? Pode aí, consumo exagerado a longo prazo, se a gente for pensar, pode atrapalhar, por exemplo, a parte cardíaca, né? Prejudicar a qualidade das suas veias, entupi-las em alguns casos. Então, não é bacana, né? A gente pode evitar.
Lógico que não vai causar um problema agora, mas se você faz esse consumo a vida toda, provavelmente a sua saúde está prejudicada também por isso, né? A nossa saúde acaba sendo prejudicada por associações de várias escolhas nossas, né? E algumas escolhas alimentares não são saborosas, sim, são gostosas, chamam atenção, mas o corpo não curte muito a nossa escolha. Outro alimento são os sorvetes que a gente compra, os potinhos de massa. Em geral, para dar aquela consistência cremosa do sorvete, para ele não congelar gelo, né? Para evitar aqueles cristais de gelo que formam e tal, a quantidade de gordura que precisa para isso é muito alta. Para dar a cremosidade, para dar a textura, então cremosa, para agregar sabor, porque a gordura agrega sabor ao alimento. Como outros produtos, ao invés de usar uma gordura melhor, de melhor qualidade, acaba caindo novamente na questão financeira e aí atrai mais para, né, para fábricas, enfim, as gorduras de menos qualidade. A gente precisa entender que a gente não deve fugir das gorduras. Nem todas as gorduras farão mal para a nossa saúde. Algumas gorduras são de qualidade, elas nos ajudam. O excesso também tem, não adianta você pegar uma gordura de boa qualidade e consumir em excesso. Não adianta, por exemplo, a manteiga que eu citei, ela tem uma qualidade melhor, nutricional e tal, mas se eu consumir em excesso, vai me fazer mal também. Talvez menos do que a margarina, mas vai me fazer mal. Então a gente precisa observar isso. A qualidade, o tipo e a quantidade que a gente está consumindo. Outro item que é absurdamente carregado de aditivos químicos e também a gordura é aquele macarrão instantâneo, que tem bastante gente que gosta, que acha que é prático, que é rápido. Se você for observar, não dá tanta diferença de preparar um macarrão de verdade, mas acaba aí, você acrescenta o pozinho que vem, né, uma carga de química enorme que o nosso rim vai ficar desesperado para filtrar isso e salvar um pouquinho o nosso corpo. Além disso, esse macarrão instantâneo, ele é pré-frito. Por isso que ele dá uma cozida talvez um pouco acelerada. O sabor dele, a textura dele não é igual ao macarrão que a gente prepara, o macarrão comum, independente de ser integral ou não. Ele não é, né? O sabor e a textura são diferentes. Por quê? Antes de você preparar lá na fábrica, quando estava preparando esse macarrão, ele foi frito na gordura trans. Então, já vem uma preparação aí que não vai te agregar nada. Talvez seja mais rápido, seja saboroso, porque aqueles sachêzinhos, né, vêm com itens, com compostos químicos que intensificam o sabor, que dão uma bloqueada nos nossos hormônios que geram a saciedade. Então você consome muito mais os alimentos que, né, a gente acha que fica gostoso e aí acaba comendo mais, mas é porque eles têm componentes para te induzir a isso, induzir o seu corpo a isso. E aí, no final das contas, como eu sempre brinco, essa conta não vai fechar. Outro item para essa que a gente precisa observar são aqueles pacotinhos que a gente compra de mistura para bolo, mistura para biscoito, para, né, os bolinhos aí. Eles, em geral, têm uma carga de aditivos químicos muito grande, tem muita gordura, também
quando você vai os ingredientes que você precisa adicionar, você vai ver que é quase nada que você precisa adicionar naquele pó, porque ele já vem mega carregado, né? E aí, pra dar o sabor, e ele não fica igual ao bolo que você faz em casa. Vamos citar o bolo. Se você preparar o bolo lá com os seus ingredientes, a cor, o sabor e a textura são diferentes do bolo preparado, já a mistura em pó que você usa para preparar esse bolo. E por que essa diferença? Porque vem com esses produtos químicos, né, esses aditivos químicos, para gerar esse sabor, realçar cor, realçar sabor, textura fica diferente. E aí você observa que não é a melhor opção. Talvez facilite para algumas pessoas que não têm tanta intimidade na cozinha e acaba de ficar mais fácil, mas não é uma boa opção para pensando em qualidade, tá? E pra gente terminar aqui, as pipocas de micro-ondas, aquelas pipocas que já vem aquele pacotinho pronto para você preparar no micro-ondas. Gente, estourar pipoca na panela é a coisa mais tranquila do mundo, né? Tem aí algumas alternativas até de preparar no micro-ondas mesmo, sem usar gordura. Temos hoje em dia as máquinas de pipoca, para preparar pipoca, que não precisa de óleo, não precisa da gordura, ficam com uma qualidade boa, só ali basta o calor para esse milho estourar e virar aquela pipoca deliciosa. Pipoca é saudável, pipoca faz bem, mas se for o milho ali que você vai estourar. Se for essa de micro-ondas, você pode observar o pacote depois que fica pronto, que ele fica grudento, ele tem uma gordura por dentro e por fora que fica horrível. O cheiro da pipoca, de longe você vai sentir de micro-ondas muito mais do que a natural, porque tem realçador de sabor, de odor. E aí, lógico, para fazer tudo isso é necessário esses ingredientes que vão prejudicar. Então, evitem esse produto também. Como é que eu sei, como é que eu tiro a dúvida na hora de comprar se é um produto de qualidade ou não? Em todos desses itens que eu citei, hoje a gente tem no mercado produtos alimentícios industrializados nessas áreas que eu citei, que tem uma qualidade melhor, tá? Que tem ingredientes melhores, que não usa necessariamente a gordura trans. Você talvez vai perceber que o sabor é um pouquinho diferente, a textura, mas a qualidade é um pouco melhor. Então, preciso consumir, vai ser mais rápido, vai ser mais prático, enfim, independente da situação. Vou optar pelo produto industrializado, é o que eu venho falando sempre. Olha o rótulo, tá? Vai olhar a lista de ingredientes, dá uma analisada lá, o que tem nesse produto. Pela nossa lei brasileira, os produtos que têm ingredientes com gordura trans, enfim, ele tem que vir a informação na embalagem, né? Então, você olhou o símbolo, leu ali que tem gordura trans, já fica o alerta. Não vai ser um produto tão bom, vai me gerar um problema. Quando, de repente, uma marca não segue a lei, não especifica, claro, que tem esse produto, talvez nos ingredientes você vai achar que não é um óleo de soja, um óleo de canola, um óleo de girassol que está sendo usado ali. E tanto os óleos, às vezes se você for olhar a embalagem, também a lista de ingredientes, você vai perceber que é um óleo com mistura. Então, às vezes, pega um óleo que poderia ser bom, que poderia agregar um valor bom para o seu alimento, para a sua preparação, e ele está misturado com uma gordura trans, ele está misturado com outros ingredientes que não fazem bem, e aí a qualidade cai. Então, inclusive o óleo, quando você for comprar no mercado, a próxima compra que você for fazer, olha o rótulo, tá?
Parece chato, parece que eu fico muito repetitiva toda hora falando de rótulo, mas é o único jeito da gente ter certeza do que a gente está consumindo, né? Se a gente está aqui se importando com a alimentação, querendo melhorar a nossa saúde, querendo turbinar o nosso útero, né? E depois vamos ter que fazer escolhas boas para essa criança que vai vir, para que tenha uma qualidade alimentar também, que tenha uma saúde boa, tem que começar agora pela sua alimentação, tá? Então não dá pra ficar brincando com a saúde, certo? Como eu falei, a gente não precisa radicalizar. Alguns conseguem sim excluir totalmente os produtos industrializados, outros não conseguem. Então, se você for consumir, lembra de todas essas dicas que eu passei e comecem a observar melhor, escolham melhor esses produtos que vocês vão consumir. Eu fico por aqui hoje. Quem ainda não respondeu a nossa pesquisa, tá lá o link na bio. Agradeço a vocês que assistiram. Nossa live vai ficar disponível aqui por 24 horas. Então, quem não conseguiu assistir o começo, vai ficar disponível aí para vocês assistirem ela inteira. Durante 24 horas está disponível. Amanhã tem live com a Joy. E nós esperamos vocês amanhã à noite, às 9 da noite. Bom descanso, bom finalzinho de sexta para vocês. Tchau!